Olá, pessoal. Boa noite então a todos. Deixar aí essa aula gravada aí, né? Vou abordar aí sobre... Hoje eu vou dar um pulo direto para a situação de aprendizagem 3, depois eu falo da 2, certo? A 3 aí, pessoal, ela vai abordar uma parte que vocês vão fazer na aula presencial, outra parte vocês vão fazer no EAD, certo? Só compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos ler aqui, pessoal, e ver o que se entende aqui pela situação. Vamos lá, a nossa máquina de envase de refrigerante precisa ser modernizada. É mesmo, a máquina envasa garrafas de três tamanhos diferentes, 600 ml, 1 litro e 2 litros. Quanto maior a garrafa ser preenchida, menor deve ser a velocidade da esteira, pois a vazão de líquido é constante. Eu gostaria que você fizesse uma reunião entre engenheiros e técnicos de manutenção para discutir a melhor forma para variar a velocidade da nossa máquina. Você já sabe que é preciso utilizar o inversor de frequência se quiser substituir as transmissões mecânicas e quando precisar de uma velocidade regulada do motor. O que tem que fazer primeiro? Então, participe do fórum de discussão, né, e poste seus comentários sobre as vantagens, desvantagens e aplicações dos inversores de frequência. E você precisa parametrizar o inversor de frequência inserindo os dados da placa do motor que você possui. Então, as três velocidades devem ser escolhidas por meio de três botoeiras ligadas às entradas digitais do inversor de frequência. Como tem que parametrizar essas entradas? Então, você tem que parametrizar essas entradas e ajustar as velocidades para 150 RPM, que corresponde à garrafa de 2 litros, a de 300 RPM para a garrafa de 1 litro e 500 RPM para a garrafa de 600 ml. E tenho que também ajustar as rampas de aceleração e desaceleração? Sim, ajuste as rampas para que o deslocamento das garrafas seja suave e seguro no momento de ligar e desligar a esteira. Precisarem montar o diagrama de comando de potência, você deve realizar a montagem do diagrama de comando e de potência e verificar se a partida funciona corretamente. Como serão acondicionadas as embalagens? As garrafas serão embaladas em fardos, contendo 6 unidades. A nova máquina aumentou o nível de automação do processo. Você será responsável por fazer as adequações necessárias de acordo com as especificações dadas. Bom, então, vamos lá. Os refrigerantes chegam através de uma esteira à máquina, que usa embalarado. E quando ela conta 6 garrafas, ela desliga a esteira. Isso mesmo. Quando a sexta unidade passa pelo sensor, ele desliga a esteira, que é regulada após o término da embalagem do fardo. Bom, então o CLP, né, vai ser utilizado o CLP, que é onde vai receber os pulsos de contagem do sensor e controlar o acionamento e desacionamento do inversor de frequência. Então, o inversor faz o controle de velocidade, aceleração e desaceleração da esteira. Bom, então, quais as especificações do processo da máquina? Então, está aqui, ó. Então, a velocidade da esteira é 200 RPM, são fardos com 6 unidades, o tempo de embalagem é para 12 segundos, um processo totalmente automático, sem necessidade do operador. E, além disso, um processo contínuo, que ele cessa apenas quando o botão de emergência, né, que é o de desligar, ele é pressionado. Então, lá no presencial, eu até tá falando aí, ó, o que vocês vão fazer aí é simular esse diagrama, né? Então, todo esse processo, né, que é o do, ah, além de ajustar para o invase das garrafas, também fazer a contagem para fazer o empacotamento ali dos fardos, né? Então, isso vai ser utilizado para um CLP, onde vocês vão fazer a linguagem ladder, né, utilizando um contador e um temporizador, e além disso, pessoal, sempre utilizando sensor, né, sempre utilizando ali para ser 100% automático, sem intervenção, a não ser que seja para um desligamento de emergência. Então, fez o programinha do CLP, descarrega o programa, parametriza o inversor de frequência e realiza a montagem do sistema. Então, isso vocês vão fazer lá na aula presencial. Se não for desse tipo aqui, pessoal, o professor trabalha algo próximo, que é praticamente assim, algo similar, mas que não foge a mais ou menos o tema aí, que, por exemplo, ter três operações diferentes, por exemplo, encher essas garrafas, são diferentes tamanhos, você vai ter velocidades diferentes para esteira, né? Então, parametrizar diferentes velocidades, além de rampa de aceleração e desaceleração, né? Considerando aí que você está lidando com garrafas de vidro. Então, o meu movimento tem que ser bem suave, senão, se der tranco, quebra as garrafas, né? Você tem perca. Então, ajustar isso para ser o mais suave possível.
Bom, além disso, pessoal, vocês vão fazer um estudo sobre as causas das possíveis falhas. Então, isso é no presencial. Não é AD, vocês vão fazer isso aqui, ó, elaborar um estudo sobre as possíveis falhas em um motor elétrico, que é a sua parada. Então, este relatório deve apresentar a sequência de todos os parâmetros ajustados no inversor, desde a habilitação da senha até o momento de ligar o motor. Então, vamos fazer tudo isso aí, colocar, se tiver como colocar foto, o importante é o relatório, certo? Então, aqui, pessoal, se vocês estão vendo, são seis etapas, né? É, perdão. A primeira etapa vocês vão participar do fórum, né? Falando sobre as vantagens e desvantagens das aplicações do inversor de frequência. A segunda etapa, parametrizar o inversor, só que esse aqui vai ser feito lá na aula presencial, né? Então, vão ser três velocidades que vocês vão parametrizar, né? 150 EPM, 300 e 500, né? E também ajustar a rampa de aceleração e desaceleração. Então, essa segunda etapa é apenas isso, a outra eles vão fazer já aquela da etapa anterior. Eles vão fazer essa partida com inversor de frequência, né? Então, aqui eu tenho um esquema, mas vocês vão fazer lá em bancada didática, certo? O professor também vai abordar mais isso com vocês, tá bom? É, a quarta A quarta etapa, então, é simular, né, o diagrama em linguagem LEDA com um contador. Vocês vão utilizar um contador e um temporizador. Então, isso também vai fazer parte. Então, aquela primeira parte é montar, né, uma partida com um inversor, ajustando o rampa de aceleração e desaceleração e fazendo a modulação de velocidade ali para aqueles três enchimentos de garrafa, né? Uma garrafa de 600, 1 litro, 2 litros, né? Depois fazer aquela contagem, né, dos fardos para empacotar, por exemplo, fardos de garrafa ali de 6 em 6. Então, vocês vão utilizar isso com um contador e um temporizador, né? Bom, e as etapas EAD, pessoal, são assim que é as seis. Então, a primeira vocês vão preencher a árvore de falhas da parada de um motor elétrico. Ah, bom, então aí, pessoal, estamos de fato na parte de manutenção. Então, aqui em cima, nesse primeiro slide, o que que a gente tem aqui, ó? Causas prováveis e causa raiz de um problema elétrico. Pode ser devido ao CLP, né, um CLP mal conectado, ou ele está queimado, não mandando sinal. Pode ser componentes defeituosos, pode ser a fiação da partida, ou um fusível aberto, queimou, não foi devidamente trocado. Um sistema cor contínua e o tráfego de comando, pode ser qualquer um desses problemas também. Além disso, a gente pode ter problema na alimentação de comando, ou um curto-circuito, né, que também impede que o meu motor funcione corretamente. Desbalanceamento de tensão, né? Então, como é um motor trifásico, eu preciso das três fases, se uma delas estiver em desequilíbrio, ela não funciona também a contento, né? Até hoje os motores como forma de proteção, ele desliga, não deixa partir, justamente para ele não ser danificado, não danificar ali a parte do rotor ali, né? Onde tem a comutação do campo magnético para não ter o giro do motor. A falta de fase também, né? Um dos motivos aí que causa um problema no motor elétrico, falha. O intertravamento com defeito, né? Queda de tensão, né? Então tem uma tensão admissível e uma sobrecarga, né? Então tudo isso impede o motor de funcionar corretamente. Então aqui, pessoal, primeiro a gente faz uma análise aqui de trás para frente, né? Então, vamos dizer, então primeiro, o motor parou. Se o meu motor parou, tem que fazer algumas análises. Então, entre elas, a alimentação elétrica, ou circuito de comando ou a atuação da proteção. Aí, isso aqui está justamente as causas da coluna B, aí vocês vão associar corretamente. O que, que é associado à alimentação elétrica e está na coluna B aqui? Né? Pode ser alguma coisa, falta de fase, falta de alimentação, vocês vão preencher corretamente. Relativo ao circuito de comando ou da atuação da proteção. E além desses aqui, do circuito de comando, ainda vai desmembrar em mais três que estão na coluna A, que aí é mais específico ali, pode ser componente defeituoso, fiação partida fusível aberto, tráfego de comando, então vocês vão preencher dessa forma aí. Vocês vão entregar esse PowerPoint aqui, tá bom, pessoal? Quiser fazer à mão também, fica a critério de vocês. É, bom,
Que são fazer também, pessoal, elaborar um relatório, né, de cada uma das partidas montadas com CLP, né? Então, essas partidas que vocês fizeram ali, né, do inversor, o que vocês fizeram lá na aula prática, vocês vão colocar em forma de relatório, tá bom? Não precisa ser um relatório grande, não, pode ser no máximo aí 3 páginas aí, 3, 4 páginas, não mais do que isso, tá bom? Bom, pessoal, então, quais os conhecimentos que a gente precisa, então, para poder executar tanto isso aqui na parte AD quanto na parte prática? A gente tem que saber sobre parametrizar equipamentos, principalmente, né, o inversor, né? Bom, e então, pessoal, do ponto de vista histórico, antes de ter o advento da eletrônica, né, os motores, né, a variação dele era utilizado mecânica, ou usando polia ou usando engrenagem, né? Então, tinha as polias que utilizava pela relação de diâmetro, né? Então, quanto maior o diâmetro, menor a velocidade, ou quanto menor o diâmetro, maior a velocidade. Então, vai tendo essa relação, ou por engrenagem, através de redutores, né? Então, tendo a tecnologia evoluindo, né, foi tendo os novos métodos, como a aplicação de resistor em séries com bobinas e um circuito eletrônico, né, é o que compõe, por exemplo, o inversor de frequência. Então, como ele funciona? Então, ele recebe uma tensão de alimentação, geralmente trifásica, pode ser 380, 220, depende, né, da alimentação até do meu motor. Então, vamos lá, ele pega 380 trifásico a 60 Hz, então alternado. E o que que ele faz? Ele faz, então, uma modulação. Primeiro, ele retifica esse sinal, transforma em uma onda quadrada, né? Que a parte eletrônica faz isso, né? E ele modula a frequência, ou seja, ele não altera, ele não vai alterar por questão lógica a tensão, porque a tensão tem que ser a mesma no meu motor e no meu inversor. E nem a corrente, ele vai modular a frequência. Então, nessa modulação da frequência, eu posso colocar ele maior ou menor, é que altera a velocidade. Eu faço, então, essas alterações de velocidade do meu motor. E isso faz eletronicamente por um circuito ali, um circuito eletrônico, que é a ponte de tiristores. Não vou entrar em detalhes aí, né, pessoal? É puramente questões eletrônicas. Caso queiram saber aí, podem estar se aprofundando aí por conta própria, né? No livro ou outras fontes aí, fica a critério de vocês. Então, modula então esse sinal e ele sai ali conforme aquilo que eu parametrizei, né? Então, quero parametrizar uma velocidade menor ali, você vai modulando na rotação, né? Na rotação ali na frequência. E cada frequência ela vai corresponder a uma rotação, né? Então, desde a mínima que o meu inversor permite até a máxima que é aquela que o meu motor ali permite, né? De rotação nominal. E como é que eu faço então essa variação aqui, essa rotação? Então é 120 vezes a frequência fundamental, 1 menos S é o escorregamento, que é a diferença entre velocidade do eixo e velocidade do campo magnético, isso aqui é dado na placa do motor, dividido pelo número de polos. Geralmente o número de polos é 4. Então, para alterar a velocidade de um motor, pessoal, você altera também o seu número de polos. Então, por exemplo, o número de polos é fixo, então não tem como você alterar. Então, por isso que não, o escorregamento também é próprio, é físico, também não tem jeito. A única coisa que você consegue alterar de fato na fórmula é a frequência, que o número de polos é fixo. Ou você tem um motor de 4, 6, 8, 10, 12 polos. E o polo é fixo, né? Então não tem como você alterar. Então, para parametrizar, pessoal, um inversor, tem alguns parâmetros que são chaves aí e eles são comuns a qualquer inversor, mas vai depender aí de fabricante para fabricante, né? Mas é sempre bom ter o que? O manual, né? Então, o manual ali para a gente ter os códigos. Mas geralmente os inversores que a gente tem mais comum aqui, né, nosso Brasil é da WEG, né? Tem outros também, tem da Schneider, tem da Siemens, né? Tem outros aí que são caros, mas são menos comuns do que, por exemplo, a WEG. A WEG vocês vão ver em abundância aí. Então, por exemplo, a gente tem um parâmetro de acesso, a gente pode parametrizar a corrente de saída, tensão de saída, a frequência de saída, o tempo de aceleração, a tensão, corrente, potência, frequência nominal do motor. Esses são os dados do motor que você insere
Você pode fazer isso de forma individual, indo programação, você pode inserir todos os dados do motor já direto, né? Então aqui, ó, então, por exemplo, para um 401, ó, olha lá, você põe o sol, coloca o Enter aqui, aí você vai aumentando até colocar 25. Aí aperta Enter, ele entende que ali já vai ter 25 amperes de corrente nominal. Então você vai colocando sempre ali a corrente ou a frequência que você quer ali modular, né? Bom, o circuito, pessoal, de potência é muito parecido. Então, tem as proteções aqui, é um circuito bem simplificado, mas geralmente é a fonte. Tem e a questão aqui do inversor, pessoal, só questão de proteção. O cuidado maior com proteção tem que ser maior, uma vez que é um equipamento bem caro, muito caro, né? E por ele ter componentes sensíveis de eletrônica, né? Então ele tem suas proteções, mas é sempre bom ter aquelas chamadas proteções redundantes, né? Então tem um disjuntor motor, tem outro disjuntor, um fusível, né? Então quanto mais proteção, né, pessoal, melhor, né? Então antes pecar pelo excesso que pecar pela falta, né? Então sempre é bom aí. E no comando, né, esse comando aqui do meu inversor, eu posso também ligar. Ele tem sinais ali que são sinais digitais ou analógicos. Posso ligar botoeiras, né? Posso ligar botoeiras, sensores, potenciômetro ali, qualquer coisa que eu queira regular ali, regular, por exemplo, a velocidade do meu motor. Ele tem tanto uma IHM embutida aqui, como você pode ter uma IHM também ligada remotamente, ligada a uma distância tal, por exemplo, num centro de comando de motores. Perfeitamente plausível também. Então, ele tem essas peculiaridades, essas características, né? E além disso, você também pode conectar um CLP, como está aqui, né? Então, você também pode conectar um CLP. A partir do CLP, você também tem a botoeiro e os comandos que, por sua vez, passam pelo CLP, que, por sua vez, passam para o inversor e fazem os devidos comandos. Então, aqui, por exemplo, tem um CLP, né? Então, a gente coloca um contador, né? Então, tem a lógica, né? Então, são os contatos. O que que o CLP faz? Ele substitui aquela lógica de relé, né? Aquela lógica de contatores físicas ali, uma lógica grande e que dá muito problema à medida que vai ficando mais complexo, né? O número de fios vai aumentando. Você junta tudo e coloca tudo em uma programação CLP. Então você vai só colocando os nomes ali, chama de bobinas dentro dali, ou bobinas entradas, né? São as entradas aqui que está entre essas chaves, e essa outra aqui são as bobinas, que são as saídas. Então aqui você faz a manipulação da lógica. Então, por exemplo, quando eu tenho dois em seguidos aqui em série, é uma lógica E. Então, para funcionar, os dois têm que estar funcionando aqui ao mesmo tempo. E esse aqui é uma lógica U, em que um ou outro pode estar ligado para poder acionar então minha bobina. Então, para poder ligar essa bobina, as entradas têm que estar ligadas aqui, ou nessa daqui, né? O contador, né, pessoal, ele tem uma programação embutida dentro dele, então à medida que você vai pulsando aqui, né, à medida que você vai ligando e desligando, ele vai dando uma contagem, né? Conta um, conta dois, conta três. Aí no que ele faz uma contagem aqui, então dependendo aí, se for uma contagem crescente, desliga, né? Então, desliga ali e continua o processo, né? Então, como eu faço aí a contagem no CLP. E aí, pessoal, então aqui, ó, são exercícios de passagem, certo? É, não é pontuado. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na parte de manutenção aí de fato, né? Que são os métodos de análise de falha. Então, a análise de árvore de falha é um método, né, que é bem utilizado na área da manutenção para analisar, então, o comportamento de sistemas complexos, né? Então, a gente sabe, né, na indústria, os processos, né, e os equipamentos são extremamente complexos. Então, eu preciso de utilizar um método que eu consiga analisar uma causa raiz daquele problema, né? Então, eu posso usar na manutenção para encontrar, né, todas as possibilidades que podem levar uma máquina para o equipamento ele vir a falhar. Então, eu consigo listar todos os itens que levam um sistema a falhar e também avaliar a relação entre esses itens. Por exemplo, imagine que o sistema de aquecimento de uma máquina injetora de plástico, né? Então, vamos supor aí, parou de funcionar. Então, que falhas poderiam gerar o problema nessa máquina injetora? Então, geralmente a gente faz algumas listas, né? Faz tipo um brainstorm ali de possíveis causas. Então,
máquina sem energia, condutor do aquecimento rompido, né? Então, o que que levou esse sistema de aquecimento, né? Então, a máquina pode estar sem energia, o condutor do aquecimento pode estar rompido, então não aqueceu de forma correta o plástico, uma resistência aberta ou em curto, um sensor de temperatura estragado, que não fez as devidas medições ali e não aqueceu corretamente, a saída do CLP queimado, então a saída do CLP, por exemplo, que manda, faz os comandos ali de desligar ou não uma resistência, de ligar ou desligar, por exemplo, um sistema de aquecimento também. Controle de temperatura pode estar queimado também, subtensão e sobrecorrente. Então pode ser um só que ocasione isso ou uma combinação delas que podem gerar essa falha, né? Então, quanto mais, né, pessoal? Então, quanto mais eu tenho experiência naquela máquina, mais eu conheço ela, mais falhas eu posso listar aqui, né? Então, a experiência, né, pessoal, a experiência de trabalho, o conhecimento da máquina, então, é primordial para o profissional, para ele elaborar uma boa análise de falha. Então, eu tendo um bom levantamento dessas análises, começo a construir, então, a árvore de falha, né? Então, agora eu vou fazer ele mais esquemático, eu vou construir ali uma espécie de organograma, um fluxograma, né? Então, vamos ver aqui, ó lá, por exemplo, ó. Então, daqueles lá, o sensor de temperatura estragado, a saída do SLP queimado e um controle de temperatura queimado pode estar associado ao circuito de comando. Enquanto que a máquina sem energia, o condutor do aquecimento rompido, a subtensão e a resistência aberta, está relacionado a uma alimentação elétrica. A resistência em curto ou a sobrecorrente é relação à proteção, e por eles, por sua vez, convergem para o quê? Problema do aquecimento desligado. Então, esse aqui é um problema que ocorreu. Então, a partir deles, eu vou de problemas, vou destrinchar em problemas maiores, menores, e vou destrinchando até chegar, vamos dizer, numa causa raiz. Então, eu saio de algo global, macro, bem generalizado, não sei exatamente a origem, vou então expandindo até eu chegar numa origem, naquilo que causou o meu problema de fato. Então, aqui, pessoal, são também exercícios de passagem aí, tá bom? É, não é pontuado. Bom, então é isso aí, turma. Eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Eu desejo a vocês boa noite, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.